dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Passando aqui nesta manhã para compartilhar mais um Boa Semana Central. E eu gostaria de refletir nessa breve reflexão com você em dois textos da Palavra de Deus. Gálatas 2:20 e o Evangelho de Mateus, capítulo 3, versos 11. Olha só, Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo, ele diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E o evangelista João, no Evangelho de Mateus, ele diz, João Batista, ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que é que tem esses dois textos? O que essa palavra nos ensina? E veja, olha o que essa palavra pode nos ensinar. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, ele está dando testemunho dele mesmo, que o viver que ele tem agora, ele vive na inspiração de Cristo. Em determinado momento, ele vai falar, nós exalamos o perfume de Cristo. E esse viver é um viver pela fé. E João Batista, ele fala acerca do batismo de arrependimento. Pois bem, quando Jesus entra nas nossas vidas, e nós temos uma experiência de fé e de conversão, a primeira coisa que a gente tem e sente necessidade, e isso é algo que o próprio Espírito de Deus vai testificando dentro de nós, é a necessidade do batismo. Batismo que é esse rito de iniciação à nossa fé, a fé cristã, o batismo de arrependimento. Quando nós reconhecemos que somos pecadores e necessitamos ser lavados, ser purificados, e assim nós o fazemos. E para entender um pouco da obra do Senhor, eu ouvi esses dias uma ilustração que eu achei muito interessante, que é a forma de fazer picles. Sim, forma de fazer picles. Como que você faz o picles? Então, basicamente, você pega o legume, a cenoura, o pepino, o legume, e você mergulha ele, você batiza ele, você mergulha ele na água fervente e deixa um pouquinho ali. E depois você tira, que é para dar aquela pré-cozida, sabe? Depois que você tirou ele ali, ele já está mais maleável. E é assim, a palavra de Deus faz assim conosco. O Espírito Santo nos leva ao arrependimento, somos batizados para arrependimento na água e nós vamos ficando mais maleáveis agora. O nosso coração, que era um coração duro, ele fica mais maleável. Mas ainda o pepino continua com gosto de pepino e sabor de pepino, a cenoura continua com gosto de pepino e sabor de pepino, e nós ainda continuamos com as nossas características. Mas depois de ser mergulhado na água fervente, e por um breve tempo, o pepino, o legume, eles também são mergulhados no vinagre tinto, por um tempo, também quente, fervendo. E depois vai para uma solução. Aí sim, faz toda a diferença, porque o legume agora ele absorve o sabor, o cheiro do vinagre. João Batista está dizendo para nós,
Eu vos batizo com água na base do arrependimento, mas depois de mim vem um que é maior do que eu, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, faz todo sentido agora o que o apóstolo Paulo ele está afirmando aos Gálatas. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Agora o legume ele é legume, mas ele não tem mais o sabor característico dele próprio. Ele tem o sabor e ele exala o perfume desse novo batismo. E nós também, batizados na água na base do arrependimento, porque reconhecemos o pecado. Depois, batizado no Espírito Santo e com fogo. E aí, queridos, aí podemos dizer como Paulo, essa é a obra do Senhor. Já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Portanto, quando eu oro, Cristo ora em mim. Quando eu oro por cura, Cristo cura. É Ele quem faz a obra. Quando eu oro por libertação, quem liberta é Jesus Cristo que está em mim. Quando eu evangelizo, quando eu sou usado para tocar o coração de uma pessoa, é Jesus Cristo quem faz em mim, porque já não sou eu quem vivo, Ele vive em mim. E agora as minhas características, elas já não estão mais em evidência. O que está em evidência é o perfume de Cristo, é a graça dele. E Paulo vai concluir a carta aos Gálatas falando das características do batismo do Senhor, do batismo do Espírito, porque quando somos mergulhados no Espírito, lá em Gálatas capítulo 5, 22, ele fala quando somos mergulhados, como somos batizados no Espírito. Então, onde só havia ódio, onde só havia tristeza, aonde havia guerra, aonde não havia mais paciência, aonde só havia maldade, quando éramos infiéis e quando não tínhamos domínio de nada, batizados em Cristo, no Espírito Santo e com fogo, agora nós passamos a exalar esse perfume de Cristo, que é o fruto do Espírito, que é o amor, que é a alegria, que é a paz, que é a longanimidade, que é a benignidade, que é a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Quando Cristo vive em mim e não mais eu, então eu passo a exalar o amor do Senhor, a alegria de Cristo, a paz que Ele me dá. Passo a ser longânimo, benigno, a bondade e a fidelidade, mansidão, o domínio próprio. Isso me faz refletir, irmãos, esse mundo que nos chama para correria, para tudo, mas há uma obra do Espírito operando nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida. Pense nisso, que você tenha uma semana muito abençoada e inspirada por aquele que nos batizou com seu Espírito, em nome de Jesus. Amém.